Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão Matemática. Nesse vídeo irei falar um pouquinho sobre limite. Na verdade, esse vídeo é a introdução ao cálculo. A primeira parte, assim, antes de entrar em cálculo mesmo, é essa parte de limite, onde eu irei falar sobre a noção do que é limite, através de uma função, de um exemplo. Vou usar essa função do primeiro grau e esse gráfico para poder ilustrar e mostrar na prática como que o que é a definição e o que consiste essa parte que é limite. Então beleza, primeiro, como vocês podem ver, já coloquei a função aqui em cima. Coloquei uma função bem fácil de analisar, função do primeiro grau. Aqui está o gráfico, eixo Y, eixo X, e essa aqui é a tabela. Vamos começar colocando alguns valores aqui para X. Através desses valores, nós iremos achar alguns valores de f de x e vamos tentar analisar o que vai acontecer nesse gráfico. Então vamos começar com o valor 2. Com x igual a 2, como ficaria? Para x igual a 2, aqui nós teríamos f de 2, só substituindo, pessoal, só colocando 2 no lugar do x, vai ser o 3 vezes o 2 mais o 2. Aí vai ficar 6 mais 2, 8. F de x. Para x igual a 2 vai ser 8. Beleza. Vamos colocar agora para x igual a 1,5. Apenas diminuir meio. Apenas diminuir 0,5 no valor de x. X igual a 1,5, vamos ter f de x, f de 1,5, vai ser 3 vezes o 1,5 mais 2. 1,5 pode ser escrito como sendo 1 mais meio, tudo isso mais 2. Aí nós vamos ter 3 mais metade de 3 é 1,5 mais 2. 3 mais 2, 5, mais 1,5, 6,5, 6,5. Então, para x igual a 1,5, temos f de x 6,5, 6,5. Aí, eu vou jogar alguns valores de x e vou fazer o mesmo procedimento. Irei substituir nessa função para poder ver o que acontece no gráfico. Irei testar para 1,25, depois para 1,1, 1,01 e 1,001. Irei só pausar o vídeo para não ficar muito longo. Aí eu vou substituir para x igual a cada um desses valores e vou achar o f de x para cada um desses valores. Então tá aqui, acabei de substituir os valores de x, coloquei x igual a 1,25, achei o f de 1,25, x igual a 1,1, achei f de 1,1, fiz a mesma coisa para 1,01 e 1,001. Aí nós achamos aqui quais são os valores de f de x. Então beleza. Agora a gente pode colocar nesse gráfico os valores de x aqui embaixo e os valores do f de x no eixo y.
esse eixo vertical. Como é que ficaria? Para x igual a 2, temos f de 2 igual a 8. Então, se eu for ligar esses pontos, irei formar aqui um par ordenado 2 e 8. Para x igual a 1,5, eu vou ter o f de 1,5, 6,5. Mesma coisa. Formei o par ordenado a partir desses dois números, desses dois valores. Para x igual a 1,25, nós teríamos 5,75 como valor de f de 1,25. X igual a 1,1, teríamos 5,3. Para x igual a 1,01, teríamos 5,03. E para x igual a 1,001, nós teríamos um valor um pouco menor, teríamos 5,003. Perceba que para cada um desses valores, eu tenho, para cada x, eu tenho um y diferente, eu tenho um f de x diferente. Perceba também que se eu jogo valores menores que 2, valores cada vez mais próximos de 1, o meu f de x vai diminuindo, de modo que ele vai se aproximando de 5. Aqui nós tínhamos 5,75, 5,3, 5,03, 5,003. Se eu colocasse x igual a 1,0001, eu acharia f de x como sendo 5,0003, ou seja, estou aproximando de 1, e à medida que eu aproximo o x de 1, o f de x vai se aproximando de 5. Então, pela intuição, intuitivamente, nós podemos dizer que o limite dessa função aqui, f de x, para x se aproximando de 1, para x tendendo a 1, vai ser o quê? Já vou escrever a função toda aqui. Vai ser o limite dessa função 3x mais 2 para x se aproximando de 1, vai ser o quê? Vai ser 5. Quando x se aproxima de 1, o meu f de x, que é essa função aqui, se aproxima de 5. Tranquilo, só que perceba que se eu chegar para você e falar: nossa, o x, quando x é suficientemente próximo de 1, f de x é suficientemente próximo de 5. Perceba que para eu falar que um valor é próximo de outro, eu vou precisar de um parâmetro. Porque se eu chego para você e falo: x é um valor próximo de 1, certo? Então, próximo de 1 pode ser 2, pode ser 1,5, pode ser 1,25, pode ser o próprio 1,001. Ou seja, a minha noção de próximo não é a mesma da sua. Se a gente for definir limites como sendo, x se aproxima de um número, de modo que a função f de x se aproxima de um limite, de um valor máximo, máximo não, de um valor assim, limite,
Perceba que para eu falar que uma coisa é próxima de outra, eu precisaria definir um intervalo. Porque se eu não defino um intervalo, fica vago, fica difícil de entender. Porque aquilo que é próximo para mim, não é, talvez não seja próximo para você. Eu posso pegar o intervalo de 0 a 1,5 e dizer, bom, quando x se aproxima de 1 nesse intervalo, essa função se aproxima de 5 nesse outro intervalo. Porém, você pode pegar um intervalo diferente e falar, ó, x se aproxima de 1, x é um valor próximo de 1, x pode ser 3, por exemplo. Enfim, o que eu quero dizer é que eu não posso definir limites como sendo, ó, x está próximo de um valor, de modo que f de x está próximo de outro valor. Essa frase de próximo, ela é muito vaga. A gente precisaria de uma definição mais precisa, certo? Então, eu vou apagar isso aqui e vou mostrar através de uma maneira mais formal o que seria limites. Então, beleza. Eu apaguei essa parte do meio aqui, pessoal, e coloquei, redesenhei esse gráfico, redesenhei o plano cartesiano. Dessa vez eu coloquei os valores mais próximos de 1. Né? Então, o que acontece aqui quando x, o valor de x, se aproxima de 1? Bom, a gente viu que quando x está se aproximando de 1, essa função aqui vai se aproximar de 5, porque 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, quando x está se aproximando desse número aqui, quando x se aproxima desse número, essa função aqui se aproxima do número 5. Tranquilo. Só que para poder definir limites, vamos ter que definir primeiro intervalos, né? Para que seja uma definição correta, coerente. Então, vamos considerar duas letras, delta e o epsilon. Bom, esse delta é um intervalo e o epsilon também é um intervalo. Eu vou considerar delta como sendo um intervalo, a distância entre o meu limite, né, o meu valor 1, e um outro valor qualquer de x. Essa distância vai ser o delta. E a distância epsilon vai ser a distância entre o meu limite, no caso 5, e um outro valor de f de x. De modo que para cada delta eu vou ter um epsilon correspondente. Então, se eu pegar, por exemplo, esse intervalo aqui, a distância entre 1,1 e 1, perceba que esse 1 é o valor que x está se aproximando. X tende a 1, ele se aproxima de 1. Se eu pegar essa diferença aqui, vai dar o quê? Como o que me interessa aqui não é o valor de x e nem o valor do limite, né, do 1, mas é a distância entre eles. Então eu vou considerar o módulo. O módulo dessa diferença vai ser 0,1. O valor de 1,1 corresponde ao quê? Corresponde ao valor 5,5. Então, quando eu pego a distância entre 1,1 e 1, essa distância está associada a uma outra distância. A distância, o módulo da distância entre 5,3 e 5, que vai dar 0,3.
Então, o meu delta para essa distância aqui vai ser 0,1. E esse delta corresponde a esse outro intervalo, que vai ser o epsilon. Né? Então, essas letras são apenas intervalos que eu estou considerando. É como se eu estivesse pegando a distância aqui, ó, 1,1 e 1. Essa distância aqui. E essa distância aqui corresponde a qual distância? 5,3 e 5. Né? Essa outra distância aqui. Então, dentro desse intervalo, eu tenho valores de x que são próximos de 1, certo? De modo que esse intervalo corresponde a esse intervalo f de x. Para cada valor dentro desse intervalo, eu vou ter um valor dentro desse intervalo que também se aproxima de 5. Da mesma maneira que o x se aproxima de 1, o f de x nesse intervalo se aproxima de 5. Então, eu posso pegar, por exemplo, um outro intervalo. Eu posso pegar esse intervalo aqui, 1,01 menos 1, que vai dar 0,01. Quando eu pego o valor 1,01 e calculo a distância entre ele e o valor 1, essa distância corresponde a qual distância? A distância entre 5,03 e 5, que vai ser 0,03. Então, eu vou ter um outro delta, um outro intervalo menor, chamado de delta 1, só para diferenciar, que corresponde a esse epsilon 1, só para diferenciar, que são intervalos menores que esse, por exemplo. Então, eu estou pegando esse intervalo que corresponde a esse outro intervalo menor. Eu poderia seguir esse raciocínio, né, e fazer, por exemplo, para esse valor aqui, 1,001. Como é que ficaria? Então, eu fiz a mesma coisa para esse valor aqui, 1,01. Então, perceba que agora eu tenho outro intervalo, delta 2, por exemplo, que corresponde a esse intervalo epsilon 3. É essa distância aqui que corresponde a essa distância aqui. Então, de modo geral, o que a gente percebe? A gente percebe que para cada intervalo de x, eu vou ter valores de x que se aproximam de 1, de modo que esse intervalo corresponde a um intervalo em f de x. Cada valor desse intervalo se aproxima de 5. Né? Então, são intervalos diferentes. E através desses intervalos, é possível determinar qual é o limite de uma função. Por quê? Porque agora são intervalos definidos. Né? Anteriormente, eu estava considerando que um valor próximo de 1. Próximo de 1 pode ser qualquer coisa. Pode ser 2, 3, 1,5, 1,2, 1,3. Agora não. Agora eu considerei intervalos, distâncias, de modo que nesses intervalos eu vou ter valores que se aproximam de x. Da mesma maneira, eu vou ter valores que se aproximam do limite f de x, no caso 5. Né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe aqui nessa função, nessa função aqui, 3x mais 2, percebemos que o epsilon ele é maior que o delta.
quando delta é igual a 0,1, o epsilon é 0,3. Quando delta é 0,01, epsilon vai ser 0,03. Perceba que o meu delta vai ser um terço do epsilon. Se eu pegar 0,3 dividir por 3, vai dar 0,1, que é o delta. Se eu pegar 0,03, pegar esse valor e dividir por 3, eu vou achar 0,01 como sendo o valor de delta. Então, o delta nessa função, não é todas as funções, não, é nessa aqui, vai ser um terço do epsilon. Certo? Então, essa é a relação que nós temos aqui. Então, nós percebemos que, através desse exemplo, quando o meu x tende a 1, o f de x vai tender a 5. Eu posso escrever de outra maneira, mais correta. Eu posso dizer que a distância de x, entre x, entre x, que é um valor qualquer, e 1, vai corresponder a delta, de modo que para cada delta eu vou ter uma distância entre f de x e o limite. Qual é o limite? O limite é 5, certo? Que vai ser epsilon. Então, se essa distância tiver entre 0 e delta, eu vou ter esse valor, vai ser menor que delta. Vimos aqui que o delta igual a 0,1, esse valor aqui vai ser o quê? Vai ser 0,3. Né? Então, nós percebemos que, de um modo formal, se o meu módulo de x menos 1 está entre 0 e delta, então, módulo de f de x menos 5 vai ser menor que epsilon. Nesse caso, nessa função aqui. Então, vamos agora tentar definir limites de uma maneira geral. Agora que a gente já tem mais ou menos um parâmetro e nós sabemos que delta é igual a epsilon sobre 3. Então, pessoal, para finalizar, nós iremos mostrar que se isso acontece, se o módulo da diferença entre x e 1 está entre 0 e delta, então o módulo dessa diferença, f de x menos 5, vai ser menor que epsilon. Bom, sabemos que nesse exemplo delta é 1/3 de epsilon. Certo? Então vamos substituir. Módulo de x menos 1 está entre 0 e delta, que no caso é epsilon sobre 3. A gente pode multiplicar ambos os lados da igualdade por 3. Então, se eu multiplico aqui por 3 e aqui por 3, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 vezes módulo de x menos 1 menor que epsilon, que é maior que 0. Fazendo esse produto aqui, eu posso escrever isso aqui como sendo módulo de 3 vezes x menos 1, que é menor que epsilon. Certo? O que eu fiz? Tem uma propriedade que fala que o módulo de um valor vezes o módulo do outro vai ser o módulo desse produto. O módulo de 3 vezes o módulo de x menos 1 vai ser o módulo de 3 vezes x menos 1. Então, beleza. Vai ficar o quê? Vai ficar módulo de 3x menos 3
menor que y. Eu posso escrever 3x menos 3 como sendo 3x mais 2 menos o 5. Por quê? Porque 2 menos 5 dá menos 3. Certo? Isso aqui é maior que 0 e menor que y. Bom, isso aqui a gente já sabe que é o f de x. E esse aqui é o limite. Então, realmente, nós saímos daqui e chegamos aqui. Se isso aqui acontece, então isso aqui vai acontecer. Módulo de f de x menos 5 vai ser menor que y. Eu estou considerando que para todo y positivo, existe o delta positivo também. O epsilon depende do delta. Ou melhor, o delta vai depender do epsilon. Um depende do outro. Então, beleza. Bom, nós vimos que nessa função aqui, qual é o limite? O limite é x. Deixa eu só apagar aqui, para não misturar. Nessa função aqui, o limite é quando x se aproxima de 1, essa função f de x vai se aproximar do 5. Então, podemos dizer que o limite dessa função f de x mais 2 com x próximo de 1, tendendo a 1, se aproximando de 1, vai ser o que? Vai ser 5. E podemos dizer que, definindo de um modo geral, para essa função, para todo epsilon positivo, vai existir um delta positivo, tal que, se isso acontece, se o módulo de x menos 1, por que o módulo? Porque eu estou pegando a distância. O que interessa aqui é a distância. Se o módulo de x menos 1 for maior que 0 e menor que delta, então, essa seta aqui significa, então o módulo do f de x menos 5 vai ser menor que y, como nós vimos aqui. Isso aqui é uma definição para esse caso. Generalizando, o que nós podemos dizer? Para todo epsilon positivo, vai existir um delta positivo, sendo epsilon e delta intervalos, certo? Intervalos são sempre positivos, porque eu estou pegando a distância entre dois pontos. E isso aqui, ó, se isso aqui acontece, então, ó, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que se x menos 1, se x menos o a, o módulo de x menos a é menor que delta, então o módulo de f de x menos L, que é o limite, vai ser menor que epsilon. Que eu posso escrever isso aqui como sendo o limite de f de x com x tendendo a A. Estou generalizando, certo? É uma generalização. Então, isso aqui, ó, se o limite de f de x com x tendendo a um número A vai ser Lzão. Então, essa aqui é a definição formal de limites. E essa aqui é a representação que a gente usa normalmente. Show? Tá aí a demonstração, a explicação do que é limites, usando a definição formal e pegando uma função como exemplo. Eu poderia pegar uma função 2x menos 1, uma função do segundo grau, a gente chegaria a essa mesma
a esse mesmo resultado, essa mesma conclusão. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários aí, sugestão, qualquer coisa, é só colocar aí. E bons estudos e tamo junto. Valeu!